Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Nós vamos retomar nesse momento aquelas exposições que temos encaminhado a partir de Romanos capítulo 8, o grande capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, um capítulo que trata basicamente da segurança do cristão no amor de Deus. Eu quero ler com os meus irmãos outra vez Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Esse é o texto que traz a corrente de ouro. Vamos ler de novo o texto da corrente de ouro, Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Versículos que dizem o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é o nosso texto, mais uma vez, o texto da corrente de ouro. Mas antes, vamos orar, falar com Deus e pedir a Ele que nos dê da sua graça, da sua iluminação do Espírito de Deus, sem a qual a palavra de Deus se não nos aproveita. Oremos falando com o Senhor. Deus de toda a graça e de toda a misericórdia, a ti somente, sejam as honras e os louvores pelos séculos dos séculos e hoje na igreja militante, Senhor. Que tu sejas exaltado neste momento da humanidade, neste momento da vida do teu povo, neste momento de quarentena e de pandemia. Que o teu nome seja maximamente exaltado e, inclusive, na dependência expressa pelo coração do teu povo. Ajuda-nos a te servir, ajuda-nos a manter a nossa devoção, a manter a chama da fé acesa, vibrante, a fim de que, sim, Senhor, dediquemo-nos a Ti com um coração sincero. Hoje e sempre, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o grande capítulo 8 de Romanos contém, os meus irmãos têm percebido, né? Contém verdades poderosíssimas e muito, muito alentadoras. A nossa alma carece de Romanos, capítulo 8. Uma destas verdades aqui expostas neste capítulo, está ali no versículo 18. Para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Outra verdade foi já objeto de nossa análise em momento anterior e nós vamos retomar a ela, não é? Está aqui, vamos retornar a esta verdade, versículo 28. De Romanos 8. Já estamos em nosso texto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No último estudo, nós destacamos que aqui se tem um privilégio extraordinário, não dá para perceber isso? Todas as coisas, um texto, uma expressão muito, muito abrangente. Todas as coisas, inclusive os sofrimentos, inclusive as crises, inclusive as enfermidades, inclusive pandemias e quarentenas, etc. Todas as coisas cooperam para o bem. A dádiva extraordinária aqui é no sentido de que o Deus soberano, governador supremo do universo que criou, faz todas as ocorrências da existência contribuírem para o bem. Entretanto, nós já dissemos também
esse não é um privilégio de todas as pessoas, sem exceção alguma. Esse é um privilégio daqueles que amam a Deus, o aspecto subjetivo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o aspecto objetivo. É esse propósito concebido na eternidade que garante que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que foram chamados por Deus em conformidade com Ele, com o propósito. E é esse propósito que será detalhado, que é esclarecido, que é explicado nos versículos 29 e 30. Então, por favor, me acompanhe, porque o que nós vamos ver nos versículos 29 e 30 é o detalhamento, é o propósito tecido em minúcias para nossa edificação e conforto. Em primeiro lugar, também vimos isso, o primeiro aspecto do propósito de Deus é a eleição incondicional, expressa na frase aos que de antemão conheceu. Aos que de antemão conheceu. Nós argumentamos no estudo anterior que a frase não pode significar meramente que Deus observou certas pessoas passivamente, através do túnel do tempo. Não pode ser dessa maneira. O uso maciço do verbo conhecer na Escritura aponta para outra conclusão. Aqui, Paulo diz que Deus amou um povo na eternidade, distinguiu um povo na eternidade para ser objeto do seu amor eletivo. Deus se relacionou com um povo na eternidade passada, de modo que a expressão aos que de antemão conheceu é virtualmente sinônima de aos que amou na eternidade, aos que escolheu por seu livre propósito, aos que escolheu para ser alvo de suas misericórdias por razões que pertencem somente a Ele. Em segundo lugar, o apóstolo continua. Esses foram especialmente conhecidos de antemão. E eles, aqueles que foram especialmente conhecidos de antemão, foram também predestinados, ou seja, Deus predestinou, Deus fixou de maneira imutável o destino daqueles que Ele amou eletivamente. Essa predestinação, segundo o apóstolo, tem uma finalidade imediata e uma finalidade mediata. A finalidade imediata está dita na frase para serem conformes à imagem do seu Filho. Isso quer significar, meus irmãos, que o objetivo da predestinação é o refazimento da imagem de Deus, perdida, pelo menos parcialmente, na queda. Em outras palavras, pelo decreto da predestinação, Deus estabeleceu, garantiu que os seus eleitos, que os seus amados desde toda a eternidade, teriam a imagem de Deus, por fim, restaurada neles. Dizendo ainda de outro modo, a finalidade da eleição e da predestinação é a santificação. É como está em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, o texto que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, o texto continua no versículo 29, dizendo que esse ainda não é o fim último da predestinação. Quer dizer, nem a santificação, que consta como finalidade da predestinação, é a última finalidade da predestinação. Os eleitos foram predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho, é verdade, mas o apóstolo não põe um ponto final ainda, ele continua dizendo, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aqui nós sabemos que o termo primogênito é carregado de sentido de supremacia, de exercício de autoridade sobre a casa. O termo primogênito aqui carrega basicamente um sentido semelhante a governador, aquele que dirige a casa, aquele que dá as ordens. O termo primogênito é nesse sentido, e como é esse o caso, o que Paulo está dizendo é que o fim último da salvação dos eleitos nem é a excelência, nem a bem-aventurança dos próprios eleitos, é antes, meus irmãos, a preeminência de Jesus Cristo. É verdade que a eminência dos filhos de Deus está aqui, prevista como uma das finalidades da predestinação, mas esta não é, de modo algum, a finalidade última. O que está em jogo, no fim das contas, é a proeminência ou preeminência de Jesus Cristo sobre a casa que ele governa como primogênito. Em terceiro lugar, esses que foram amados e predestinados na eternidade, continua o nosso texto dizendo que foram chamados na história. Esse chamado, evidentemente, não é para todos, porque só são chamados nos termos do versículo aqueles que foram predestinados. Tem-se, ademais, em vista na passagem, o chamado eficaz dos eleitos. Diz-se eficaz ou interno ou irresistível para contrapô-lo ao chamado resistível e meramente externo. Um é o chamado da pregação do Evangelho, outro é o chamado que acompanha a pregação do Evangelho e, de fato, produz aquilo que o convite do Evangelho ordena, que o comando melhor do Evangelho ordena. Esse último é o chamado divino, eu digo esse chamado eficaz, que acompanha a pregação da igreja e que produz aquilo que ordena, é o chamado divino, não é? Por meio da pregação do Evangelho, e que realmente traz o morto à vida. Aquele que estava morto em delitos e pecados, sendo assim eficazmente chamado, vem à vida e se volta para Deus em arrependimento e fé. Pastor, como nós podemos saber que esse chamado é realmente eficaz, irresistível? Nós podemos saber disso porque, em quarto lugar, Paulo continua no texto dizendo que aqueles que foram chamados desta maneira também foram justificados. É dizer, aqueles que foram chamados eficaz e irresistivelmente tanto foram regenerados e por isso creram, que foram justificados. A justificação, os meus irmãos sabem, é o tema da carta de Paulo aos Romanos e trata-se daquela obra da graça de Deus de nos imputar a justiça de Jesus Cristo por meio da fé somente. Ora, se os que foram chamados nesses termos foram justificados, ou seja, a eles foi imputada a justiça de Jesus Cristo pela fé somente, é porque todos os que foram chamados creram. E por isso disse que esse chamado é eficaz. Ele é tanto eficaz que gera a nova vida. E a nova vida crê, se volta para Deus, se converte a Deus em arrependimento e fé, e é justificado. Pois bem, em quinto lugar, os que foram justificados, Paulo conclui, serão glorificados. A glorificação é a consumação, é o aperfeiçoamento da salvação dos eleitos. Frente à glorificação, aquela glória que há de ser revelada em nós, já falada no versículo 18, frente a essa glorificação, os sofrimentos do tempo presente, meus irmãos, são coisa insignificante, não esqueçamos isso. É tão certa a glorificação dos que foram justificados que Paulo usa o tempo passado para algo que ainda está por vir. Então, a que conclusões nós
podemos chegar? Quais são as conclusões que nós podemos extrair da corrente de ouro? Vou enumerá-las para o benefício dos meus irmãos. Em primeiro lugar, a corrente de ouro é uma corrente de 5 elos, digamos assim, né? Eleição, predestinação, chamado, justificação e glorificação. Uma corrente de 5 elos. A segunda conclusão é que se trata, de fato, da ordem da salvação, ou seja, da maneira pela qual Deus aplica a salvação. Da maneira pela qual a salvação é parte do concerto eterno da Trindade. E a maneira como essa salvação é elaborada no concerto eterno da Trindade e é aplicada aos eleitos. É verdade que nós não temos aqui uma corrente com todos os elos. É uma ordem da salvação, mas é uma ordem da salvação que não está completa, que não inclui todas as suas fases, mas sim, o que nós temos aqui é a ordem da salvação, a ordem daquela maneira pela qual a salvação, que é parte do concerto eterno da Trindade, é aplicada na vida dos eleitos. A terceira conclusão é que, sim, meus irmãos, os elementos faltantes da ordem, tais como conversão e santificação, são omitidos, né? Porque quais são os elos da corrente? Eleição, predestinação, chamado, justificação e, por fim, glorificação. Onde estão a conversão e a santificação? Esses elos são omitidos. A razão provável para isso é porque Paulo quis destacar apenas os feitos salvadores exclusivamente divinos, para enfatizar que a salvação é divina do início ao fim e que, portanto, está assegurada. A salvação pertence ao Senhor. A quarta conclusão é que a sequência da ordem da salvação, que se dá na história, flui da eternidade. Note-se que a chamada que se dá é a chamada que se dá aos predestinados. A chamada, o primeiro evento na cadeia de sucessões na história, flui da predestinação. Então, você pode já perceber comigo e concluir comigo que aquilo que está acontecendo aqui é apenas a programação eterna, o modo como Deus decidiu que faria as coisas acontecerem em nossa história. A quinta conclusão é que a glorificação, diferentemente da chamada e da justificação, é uma realização no futuro. Então, o que nós temos nesta corrente de 5 elos? Nós temos a eleição e a predestinação na eternidade. Na história, a chamada e a justificação. Na eternidade, a glorificação. A sexta conclusão é que a fonte da salvação do povo de Deus é o amor de Deus. Foi o amor de Deus que planejou as coisas desse modo. Foi o amor de Deus que fez este propósito. Foi o amor de Deus que decidiu fazer o propósito e nos chamar de acordo com esse propósito. E por fim, nós temos que agora está explicada e demonstrada a verdade de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero enfatizar isto de novo. O propósito de Deus garante que nenhuma ocorrência no tempo desfaz ou desfará o propósito estabelecido na eternidade. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los até a abstraírem todas as demais discussões em torno do tema, e que nós focássemos na importância da passagem e na finalidade do apóstolo em escrevê-la.
O que Deus pretende por isso, e o apóstolo pretendia isso para os seus leitores originais, e Deus pretende para nós hoje, é que nós nos firmemos no Senhor e saibamos que as coisas estão tão firmes, estão tão asseguradas, que absolutamente nada poderá impedir de alcançarmos o objetivo para o qual fomos destinados. Onde está a certeza disso, a firmeza disso? Está no fato de que esta salvação foi decidida fora da história, na eternidade, no coração de Deus, no relacionamento intratrinitário, no relacionamento eterno e de amor eterno entre as pessoas da Trindade Santa. Foi assim que o nosso Deus decidiu assegurar-nos, sem sombra de dúvida, de que alcançaremos o fim a que Ele nos destinou, ou melhor, nos predestinou. Então, abstraia todas as discussões do entorno, e se você não quiser usar nenhuma marca, né? nenhum estereótipo, nenhum logotipo, nenhum título, se você não quiser fazer referência a homem algum na história, eu concordo com você. Contanto que você se curve diante de Deus nesse momento e, cheio de perplexidade e de adoração, diga para Deus, admirado: Senhor, por que eu fui objeto de um amor assim? Pergunte isso para o Senhor. E é verdade, a Bíblia talvez não responda a você, e Deus, em sua palavra, não vai te responder, porque foi simplesmente porque Ele quis você. Não foi porque Ele previu nada de melhor em você. Você não é mais inteligente que ninguém, não é mais astuto para perceber a grandeza desse plano e a necessidade da fé. Você é alguém que vem da mesma humanidade, da mesma massa de humanidade caída, mas que o soberano resolveu fazer de você um vaso de misericórdia. São termos do capítulo seguinte da carta de Paulo aos Romanos, mas que serve para nós nesse momento. O importante mesmo é chegarmos à presença de Deus e dizermos a Ele: sim, Senhor, eu estou admirado, porque eu sei quem eu sou e ainda assim sei que fui objeto desse amor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Os meus irmãos, nesse momento, curvem a fronte e oremos. Pai de amor, nós dedicamos a Ti a nossa devoção, curvamos diante de Ti o nosso coração e confessamos estas verdades impressionantes. Nós ousamos confessar, nós ousamos abraçar estas verdades grandiosíssimas, tão maiores quanto a capacidade humana tem para compreendê-las. Mas louvamos o Teu nome porque Tu nos revelaste para o nosso conforto, alento e segurança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, recebam o meu forte abraço. Deus abençoe a todos vocês.